Está escrito assim no livro de Atos, o capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E começando com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Aleluia! Pode se sentar. Nós estamos com um livro escrito por Lucas. Lucas é chamado pelo apóstolo Paulo de o médico amado. Andou com o apóstolo Paulo, andou com o apóstolo Pedro. Lucas, como a gente já disse antes, ele tem uma característica notável. Ele é meticuloso, metódico, detalhista e, por que não dizer, até científico nas suas pesquisas e no levantamento das informações que ele queria transmitir, no caso aqui, para Teófilo. É claro que Lucas foi inspirado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo conduziu tudo que Lucas tinha que fazer para que esse escrito fosse chamado, estivesse na Bíblia e fosse chamado Palavra de Deus. E uma coisa que se percebe ao ler o livro de Atos é que ele narra uma história. Então é conhecido como narrativa. Algumas pessoas dizem: não se pode arrancar doutrina de narrativas, de histórias. E você vai querer ensinar sobre o batismo no Espírito Santo através das histórias? Não, tem que ser através das cartas. As cartas que os apóstolos escreveram. É dali que a gente arranca as doutrinas para a igreja. Não é correto essa afirmação. Embora existam santos homens de Deus que acreditam nisso, não é correto. A prova disso é que o livro de Gênesis, nós extraímos vários ensinos. E o livro de Gênesis é uma narrativa. O ensino que Deus é criador, o ensino da queda, tudo é extraído do livro de Gênesis, que é uma narrativa, que é uma história narrada. Então não faz sentido afirmar que do livro de Atos não se extrai a doutrina, ou os ensinos. Se extrai sim, porque você vai perceber uma coisa, e eu espero que você saia daqui tocado. Eu vou usar uma linguagem popular. Eu quero que você saia daqui com a pulga atrás da orelha. Porque você vai perceber que quando Lucas está construindo a narrativa, a história, ele tem uma intenção muito clara. Ele quer transmitir um ensino. E vocês vão perceber, lendo o livro de Atos, que esse ensino é claro para nós. A primeira questão aqui é que quem está interessado que os discípulos sejam batizados no Espírito é o próprio Jesus. Então, ser batizado no Espírito é algo importante. E você vai perceber,
é fundamental para alguém que quer cumprir sua missão. Fundamental. O batismo no Espírito Santo, segundo o ensino de Lucas, é fundamental para as pessoas que querem cumprir a sua missão, a missão que Deus confiou em suas mãos com excelência. Amém? Quando lemos, percebemos, Jesus está muito interessado que os discípulos sejam batizados no Espírito Santo. Quando lemos Atos, o capítulo 2, o versículo 1 diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. No versículo 4, preste atenção. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Percebeu? Jesus estava interessado que os discípulos ficassem ali em Jerusalém para eles serem batizados no Espírito Santo. Quem estava interessado no batismo do Espírito Santo dos discípulos era o próprio Jesus. Por quê? Porque havia uma promessa. Desde o Antigo Testamento havia uma promessa. O profeta Isaías havia falado dessa promessa, Isaías 44:3, 42:1, 59:21. O profeta Ezequiel tinha falado dessa promessa. É a promessa do derramamento do Espírito. O profeta Joel também tinha falado dessa promessa, e esse profeta fora citado por Pedro na sua pregação. Os discípulos, de modo obediente, permaneceram em Jerusalém. E o que aconteceu? Veio o batismo no Espírito Santo. Irmãos, preste atenção. Preste atenção. No ensino de Lucas, o batismo no Espírito Santo está associado a um revestimento de poder ou uma experiência com o poder. Esses dias para trás, eu vi 2 santos homens de Deus, e de fato são 2 santos homens de Deus, quando estavam falando do batismo no Espírito Santo e o ser cheio do Espírito Santo. Preste atenção, ambos muito famosos nas redes sociais. O primeiro, ele tem uma retórica muito forte, e ele dizia assim a respeito do ser cheio do Espírito Santo. Sabe o que é ser cheio do Espírito Santo? É ser cheio de amor, porque Deus é amor. Sabe o que é ser cheio do Espírito Santo? É ser cheio de santidade, porque Deus é santo. E ele foi enumerando os atributos divinos. Outro, também tão conhecido como ele, associou o ser cheio do Espírito Santo a ser parecido com Jesus. E eles estão errados? Não. A questão é que esses santos homens, eles querem interpretar Lucas com a ótica do apóstolo Paulo. E não se interpreta Lucas com a ótica do apóstolo Paulo. A gente interpreta Lucas com a ótica de Lucas. A gente interpreta Paulo com a ótica do apóstolo Paulo. São regras da chamada teologia bíblica. Regras básicas da interpretação. Sim, para Paulo, e nos ensinos de Paulo, ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de amor, cheio de santidade, cheio de justiça, porque as características, os atributos de Deus são esses. Mas para Lucas, ser cheio do Espírito Santo não é isso. Aí você diz, pastor, Lucas contradiz Paulo? Hipótese alguma, eles se completam. Quando o apóstolo Paulo fala da justificação da fé,
da justificação pela fé. Você vai ler a carta aos Gálatas, a carta aos Romanos, Paulo argumentando que uma pessoa só pode ser declarado inocente ou inocentado pela fé. Mas aí você vê Tiago completando o ensino do apóstolo Paulo, não contradizendo, falando que essa fé, ela precisa ter obras, ela precisa ser uma fé viva, uma fé que se é demonstrada. Tiago, em nenhum momento, ele contradisse Paulo, e nem Paulo e Tiago, eles se completaram. A mesma coisa envolve o batismo no Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Paulo, ele tem um ensino, e Lucas completa esse ensino. Enquanto Paulo, ele tem uma ênfase de ser cheio do Espírito, é ser parecido com Jesus, e isso está totalmente correto, porque é das Escrituras. Lucas, ele vem dizer que ser cheio do Espírito é experimentar o poder divino. Um não contradiz o outro, eles se completam. É por isso que quando você lê aqui, que os apóstolos estavam em Jerusalém esperando a promessa, o dom do Espírito Santo, você percebe que existe uma experimentação por parte dos apóstolos do poder de Deus. Vocês estão entendendo aí? Sim ou não? Está dando para compreender? Sim ou não? Quando estes santos homens foram cheios, e para Lucas, na linguagem de Lucas, o ser cheio tem a ver com experimentar poder espiritual da parte de Deus. A gente percebe que o ambiente não permanece do mesmo jeito. Dons espirituais foram distribuídos na hora dessa experiência com o poder. No caso aqui, o dom de falar as línguas, nesse caso, sim, idiomas conhecidos, mas o dom de falar em línguas, como nós já conversamos, não é exclusivamente idiomas, também envolvem linguagem que não tem na terra. Então, quando Lucas ele quer mostrar sobre batismo no Espírito Santo, ele está bem interessado em mostrar que batismo no Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, é experimentar o poder divino. Acenda as luzes, por gentileza, para mim. Agora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, abra lá, e a gente vai dar uma folheada, um panorama do livro de Atos. Preste atenção no que aconteceu com esses homens, depois que eles experimentaram o poder divino. Deixa lá aberto em Atos 2, e você vai folhear comigo. A gente vai fazer uma leitura panorâmica do livro de Atos. Preste atenção aí. Abriu aí em Atos o capítulo 2? Amém? Amém? Preste atenção. Depois que os santos homens de Deus experimentaram o poder espiritual, olha o que aconteceu no versículo 14. Pedro se levanta e ele tem uma pregação ousada. Amém? Essa porção mostra que Pedro se levanta e de modo ousado, ele ergue a voz e ele prega aqueles que estavam diante dele. E no versículo 37 desse capítulo 2, mostra o resultado dessa experiência com poder, pregar capacitado pelo poder divino. 3.000 pessoas foram batizadas nas águas. E não foi só isso. Ali, depois de experimentar o poder espiritual, a primeira comunidade local foi organizada na cidade de Jerusalém, a primeira igreja local. E a primeira igreja local, o versículo 42, era marcada por amor, perseverança em oração. Vira a sua página se precisar de... O capítulo 3, se tiver que virar a sua página aí. Pedro e João, depois de experimentar o poder,
Na linguagem de Lucas, o batismo no Espírito Santo é experimentar o poder. Pedro e João, eles pregam de modo ousado para um coxo. E esse homem recebe um milagre. E não só isso, se a gente continuar, Pedro volta para o templo e ele prega de novo de modo ousado. Tudo isso depois de experimentar poder, batismo no Espírito. E continua, esse mesmo Pedro prega no templo e ele é perseguido e ele vai parar diante dos líderes judeus. E de modo ousado, mais uma vez, me dê sua atenção aqui, ele prega para os seus perseguidores. Sabe, irmãos, sabe o que eu aprendo aqui? É notório. Lucas, ele está interessado em ensinar. Ele está transmitindo o ensino através de uma narrativa. E qual é o ensino de Lucas? Ele quer mostrar para todos aqueles que iriam ler o livro de Atos, é que é importante, é fundamental para alguém que vai pregar o Evangelho, experimentar poder. E só fazer isso depois que experimentar poder, ou baseado nesse poder. Desculpe meu atrevimento, mas muita gente é covarde e medroso na pregação do Evangelho, é porque não experimentaram o batismo no Espírito Santo, ou seja, experimentaram o poder. E aí vem uma pergunta para você, no seu coração você vai responder: você é covarde na hora de pregar o Evangelho? Você é medroso? Certamente é porque você não experimentou o poder. Certamente é porque você não experimentou, está precisando experimentar, ser batizado no Espírito Santo. Porque quando nós lemos, esses santos homens, depois que experimentaram o poder, e batismo no Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, para Lucas é experimentar o poder, é notório, esses homens ficam ousados na pregação do Evangelho. Extremamente ousado. Talvez você diga aí você está sentado aí no banco, e você diga no seu coração: eu tenho um sonho de pregar. O dia que tiver o curso pregue aqui na igreja, eu quero fazer, porque eu sonho em pregar. E se eu te disser que o curso pregue não resolve o seu problema de pregar? E se eu te disser que o nosso curso que a gente vai te oferecer não tira o seu medo de pregar? E em alguns casos não tira a sua covardia de pregar? Sabe por quê? Porque eu só consigo pregar de modo ousado se eu experimentar o poder espiritual a mim concedido pelo Espírito Santo. Aleluia! Ser cheio do Espírito Santo, na linguagem de Lucas, é experimentar o poder. Na narrativa empregada em Atos, é experimentar o poder. E a prova disso é que depois dessa experiência de revestimento de poder, esses homens se tornaram homens imparáveis. Imparáveis. Perseguição não conseguia pará-los. Eles conseguiam manter seus testemunhos de pé, mesmo diante do terror, porque tinham experimentado poder. E poder não se teoriza, poder se experimenta. Glória a Deus. Está entendendo? Quando nós continuamos a leitura do livro de Atos, nós percebemos, no final do capítulo 4, você pode perceber que Lucas diz, 4:31, tendo eles orado, Pedro tinha passado por perseguição junto com João, estavam diante do Sinédrio, o Sinédrio liberou eles, são os líderes judeus, eles foram para uma igreja numa casa, então em comunidade, diz, e eles orando, tremeu o lugar aonde estavam reunidos.
Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam palavra de Deus. Percebeu? Experimentar poder, revestimento de poder, nos dá ousadia para quê? Pregar palavra de Deus, ou seja, cumprir a missão a nós confiada. A gente está conversando muito sobre identidade e missão. Você tem cumprido a missão que Deus te confiou? Você tem rompido as barreiras que têm sido colocadas na sua frente? Se a resposta for não, será que é porque você nunca experimentou? Ou você está precisando experimentar de novo, ter uma experiência com o Espírito Santo, de revestimento de poder? E nessa experiência, ela é marcante, se percebe, se dá para ver com os olhos também. Quando a gente continua, Atos do capítulo 6, quando os apóstolos estavam precisando de novos líderes para a comunidade, porque foi aumentando o número dos discípulos, eles levantaram os diáconos. Preste atenção qual era a característica dos diáconos. Atos 6, 5, o parecer agradou a todos, então elegeram Estevão, que era um dos diáconos, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Na linguagem de Lucas, ser cheio do Espírito Santo é gente capacitada espiritualmente e que tenha experimentado poder. Poder, marcado por ousadia, capacitação sobrenatural. E continua, esse Estevão, homem cheio do Espírito Santo, capítulo 7, o que ele foi fazer? Ele foi pregar para judeu, e ele foi pregar para gente que odiava a mensagem dele, e também odiava ele. Sabe o que aconteceu com Estevão? Mataram Estevão. Mas por que Estevão não teve medo da morte? Por que Estevão não teve medo da morte? Por que ele não caiu em depressão antes de ameaçá-lo de morte? E hoje tem sido uma doença tão tenebrosa para nós. Por que nós não temos tantos relatos desses santos homens tomados de depressão? Porque mesmo diante de ameaça de morte, eles estavam ali, firme e forte no testemunho deles, porque eles experimentaram poder. E quem é que estava interessado deles experimentar poder? Jesus. E talvez a sua vida de medo só é resolvida pela essa experiência do batismo no Espírito Santo, meu irmão, minha irmã. Desculpe o termo, talvez a sua vida de covardia só será resolvida, e certamente só vai ser resolvida pela experiência do batismo no Espírito Santo, para a pregação do Evangelho. Estevão diante da morte. Gente, cá para nós, quando alguém ameaça a gente com um processo, a gente já casca fora. Eu vou te processar. Não, eu vou retirar tudo que eu disse. Olha que eu te processo. Não, a pessoa rapidinho já coloca o rabinho entre as pernas e já casca fora. E a ameaça de morte? Por que esses homens não acovardavam? A gente acovarda com alguém ameaçando processar a gente. Mas por que eles, ameaçados de morte, não se acovardavam? Porque eles estavam revestidos de poder. Experimentaram poder. E na linguagem de Lucas, batismo no Espírito Santo é experiência com poder. Sabe, irmãos, agora uma crítica para nós. Eu prefiro fazer crítica para nós do que para os outros. Irmãos, os batistas chegaram antes dos irmãos pentecostais nessa nação. E não só os batistas, os presbiterianos, os congregacionais, todos esses chegaram antes dos pentecostais nessa nação. Quem é, entre os evangélicos, o maior número de pessoas nessa nação?
São os batistas ou são os pentecostais? Os pentecostais. Porque, como dizia Enéas Tognini, que foi um dos nossos líderes da renovação espiritual, enquanto os batistas estavam em seus seminários, brigando e conversando sobre coisas que não geravam os frutos necessários, os pentecostais estavam desbravando o norte do Brasil, o Cerrado Mineiro, e aonde quer que hoje você vá, para o interior afora de Minas, você vai encontrar pelo menos uma Assembleia de Deus. Sim ou não? Entra por Cerrado afora de Minas Gerais para você ver se você encontra uma igreja católica, você também encontra uma Assembleia de Deus. Por que isso? Experimentando poder para pregar de modo ousado a palavra, para desbravar, para romper barreiras. Não se faz isso com capacitação intelectual. Isso só se faz com capacitação espiritual, experimentação do poder. Quando Pedro diz, em Atos, o capítulo 3, que as pessoas, os seus ouvintes, estavam ali, o capítulo 2, perdão, quando Pedro diz que os seus ouvintes, que estavam todos atentos a eles, deveriam se arrepender, e cada um deles serem batizados em o nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados, ele diz que depois disso, eles receberiam o dom do Espírito Santo. Atos, o capítulo 2, o versículo 38. O dom do Espírito Santo, meu irmão, é a pessoa, poder, propósito do Espírito Santo. Quando eu recebo o Espírito Santo, eu só não recebo as virtudes morais, eu também recebo poder, porque Deus é todo poderoso, Ele é amor, Ele é bondade, Ele é justiça, mas Ele é todo poderoso. O dom do Espírito Santo é a pessoa, poder, propósito. E continua. Quando Estevão morre, cheio do Espírito Santo, não teve medo da morte, teve experimentação do poder. O que acontece com a igreja? Ela é perseguida, e aí os crentes começaram a se espalhar. Filipe, um dos diáconos, também cheio do Espírito Santo, porque para ser diácono tinha que ser cheio do Espírito Santo, e cheio do Espírito Santo aqui é revestimento de poder, é experimentação com poder, experimentação do poder, melhor dizendo. Em Atos, o capítulo 8, aí na sua Bíblia, dá uma olhadinha. Filipe, ele vai pregar lá em Samaria, versículo 4. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Gente, pregando a palavra para todo canto é só gente que experimentou poder, que recebeu capacitação espiritual para vencer a covardia. Isso é uma experiência, isso não é teoria. Filipe é esse cheio do poder, é gente que experimentou poder. Ele diz, Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Versículo 11, davam atenção a ele, porque durante muito tempo os havia impressionado, está falando do Simão mágico, com artes mágicas, quando porém deram crédito aos samaritanos, a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome do Senhor Jesus Cristo, indo sendo batizados tantos homens quanto mulheres. Quando Filipe chegou em Samaria, ele estava pregando no poder, porque tinha experimentado poder, e os sinais estavam seguindo. E aqueles samaritanos creram, e a prova que eles creram é que eles foram batizados. Mas teve um detalhe, preste atenção.
eles não haviam recebido o Espírito Santo. E na linguagem de Lucas, receber o Espírito Santo tem a ver com aqueles que têm o Espírito Santo acessar o poder do Espírito Santo. Eu vou explicar melhor. Paulo diz na sua carta aos Efésios 1,13, que quando eu creio, quando eu ouço a mensagem do Evangelho e creio, eu sou selado com o Espírito Santo. Quando é que uma pessoa recebe o Espírito Santo? Quando ele crê. Certamente, os samaritanos, porque foram batizados, já haviam recebido o Espírito Santo no sentido de habitação, mas eles não tinham recebido o Espírito Santo, como na linguagem de Lucas, no sentido de revestimento de poder. Paulo diz em Romanos 8:9, que aquele que não tem o Espírito, que aquele que não tem o Espírito Santo não é crente, não é discípulo de Jesus. Todo crente tem o Espírito Santo, mas tem um detalhe: nem todo crente acessa o poder do Espírito Santo. Você é crente em Jesus? Certamente o Espírito habita em você, mas tem um problema: a gente não acessa todo o poder que Ele tem para nós. É por isso que muitas vezes a gente perde a batalha contra o pecado. É por isso que muitas vezes a gente não experimenta o poder que nos está acessível. Ei, irmão, para pensar comigo. Quando o Espírito Santo habita em mim, está habitando Deus todo em mim. Glória a Deus. Reflete comigo aí. Quando o Espírito habita em mim, é Deus todo em mim, habitando em mim. A questão é que a gente não acessa esse todo. A gente não acessa. Eu vou dar um exemplo. É a mesma coisa, só um exemplo, só para ilustrar, viu? Desculpa aí, eu sei uns exemplos assim, pode até parecer bobo, mas só para ilustrar. Imagina um cortador com um balancinho, cortando balancinho, aquele balancinho de ponte, né? Que dá para soltar aquele tanto de produção, e o sujeito comprou um balancinho de fonte para uma fabriqueta. Ou tem uma injetora, aquelas injetoras, tem aquelas grandonas, esqueci o nome agora. Alguém lembra aí? Rotativa. Para imprimir um pouquinho injetar um pouquinho de parzinho de sandália. Ela é rotativa, ela pode injetar coisas multicores. Está lá, aquela potência, mas não é acessada. Não é experimentada. Deus, a pessoa de Deus habita em nós, e nós não acessamos o poder que Ele quer nos conceder. Sabe o que aconteceu com os samaritanos? Preste atenção aqui. Filipe chegou e pregou de modo ousado, porque ele tinha experimentado o poder. Os sinais estavam acompanhando aquele evangelista, mas também diácono. Evangelista no sentido de ser um dom ministerial. Diácono porque ele era um oficial da igreja local lá em Jerusalém. Aquele homem chega pregando. Eles são batizados, certamente, se são batizados é porque creram. Então já era uma habitação do Espírito, mas tinha um detalhe, preste atenção. Eles não haviam recebido, na linguagem de Lucas, experimentado o poder. Preste atenção, olha o que diz o versículo 14. Quando os apóstolos que estavam lá em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, olha, preste atenção, esse povo já tinha passado pelas águas, eles já tinham crido em Jesus Cristo, certamente já eram a habitação do Espírito, preste atenção. Chegando ali, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo, e na linguagem de Lucas, receber o Espírito Santo é ser revestido de poder, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, e certamente descido é como o descido em Pentecostes. Tinham apenas sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo, certamente fazendo referência a Atos capítulo 2, o dia de Pentecostes, revestimento de poder. Sabe o que eu aprendo aqui? Preste atenção.
Não era só Jesus que estava interessado que os discípulos fossem revestidos de poder, experimentassem o poder. Os apóstolos também estavam interessados. Os apóstolos estavam interessados que os discípulos que haviam sido batizados nas águas, certamente já era a habitação do Espírito, tinham crido na mensagem que Filipe pregou. Aqueles apóstolos estavam interessados que os discípulos experimentassem poder. E eu quero falar uma coisa aqui para vocês, todos que aqui estão. No ano de 2020, eu estou muito interessado, nós estamos muito interessados que você experimente poder. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse ano a gente está bem interessado. Porque não adianta a gente querer alcançar 160 PGs. Isso só é possível com revestimento de poder. Porque a covardia é lançada de lado. A gente é tomado de ousadia. A gente prega o evangelho pela capacitação espiritual. A gente recebe dons, por exemplo, dons do falar as línguas estranhas, o dom da interpretação. Então esse ano nós estamos muito interessados. Como Jesus estava e como os apóstolos estavam, nós também estamos interessados. Meu irmão, minha irmã, você precisa ser batizado no Espírito Santo, você precisa experimentar o poder espiritual. Glória a Deus. Depois de Atos, o capítulo 8, nós vamos para Atos, o capítulo 9. E quem é que tem uma experiência com poder? Paulo. Paulo estava indo para Damasco, perseguindo os cristãos. No caminho para Damasco, ele tem um encontro transformador com Jesus Cristo. Jesus disse que ele, Paulo, estava perseguindo ele, Jesus, quando perseguiu os irmãos. E este Paulo, ele ficou cego. E Jesus já tinha um projeto, um plano para Paulo, mesmo Paulo ainda não o querendo, mas Jesus já o queria. Glória a Deus. Então Jesus manda a Ananias, preste atenção no que diz aqui, Atos 9:17. Então Ananias foi e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, o apóstolo Paulo, dizendo: Saulo, irmão. Por que irmão? Certamente porque Paulo já havia entregado a sua vida a Jesus Cristo. O encontro transformador o levou à conversão. Ele já era a habitação do Espírito. Porque, segundo o próprio apóstolo Paulo, todo crente tem o Espírito Santo. E quando se crê na mensagem, é selado com o Espírito Santo. Então, certamente, ele já tinha o Espírito Santo. E aí, quando Ananias impõe as mãos sobre Paulo, diz: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. E na linguagem de Lucas, ser cheio do Espírito Santo é revestido de poder. Aleluia. Aleluia. Atos, o capítulo 10. Cornélio, um não-judeu, um gentio, um simpatizante ao judaísmo, me dê sua atenção aqui, fica preparado aí. Ele tem um sonho. Agora, só resumindo, Deus manda com que Cornélio mande alguém, um mensageiro, para buscar Pedro, o apóstolo. Pedro também tem um sonho, e Deus fala, olha como que Deus ele conduz tudo. Deus fala com Pedro que pessoas iriam ali para buscá-lo, e era para ele ir na casa deste, que os mensageiros lá foram buscá-lo. E Pedro vai. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, ele era um gentio, um simpatizante do judaísmo, mas um temente a Deus. Preste atenção, Pedro começa a pregar para essa família. Versículo 44. Enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. Detalhe,
Esse pessoal nem tinha sido batizado nas águas ainda. Na conversão, eles experimentaram o poder. Glória a Deus. Glória a Deus. O interessante é que essa experiência com poder pode ser na conversão, mas pode ser pós-conversão. E caminhando para o fim, a Bíblia diz, em Atos, o capítulo 19, e agora eu caminho para o fim, para a gente fazer algumas aplicações importantes. E eu quero te desafiar hoje. Atos, o capítulo 19 diz, no versículo 1 em diante. Atos 19, do versículo 1 em diante. Podemos ler? Amém? Está escrito: aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Certamente eles tinham saído de Jerusalém antes do Pentecostes. Paulo perguntou: então que batismo vocês receberam? E eles responderam: o batismo de João. Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Ei, para se batizar alguém, a gente já conversou várias vezes, o batismo vem sempre depois da fé. O batismo é uma demonstração, uma representação do que aconteceu no interior de uma pessoa que nasceu do alto. Para Paulo batizar aqueles homens, batizou porque Paulo tinha convicção que aqueles homens depositaram a fé em Jesus. Agora versículo 6. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas, quanto profetizavam. Aleluia, glória a Deus. Eram ao todo uns 12 homens. Irmãos, outra questão que eu gostaria que a gente pudesse pensar aqui agora para o final. Nessa experiência do poder, a gente notou que na maioria das vezes, não sempre, mas na maioria das vezes, as pessoas recebiam uma capacitação espiritual com dons, por exemplo, de falar línguas estranhas e com o dom de profetizar, ou com o dom de profetizar. Era a capacitação profética verbal da parte de Deus para a pregação do Evangelho, para as culturas que eles iriam inserir, eles iam adentrar. Sabe, irmãos, esse revestimento de poder, ou essa experimentação, essa experiência com poder, também é marcada, não sempre, com dons espirituais distribuídos. Eu te pergunto, você responde no seu interior. Por exemplo, você já é batizado no Espírito Santo? Se a resposta for sim, porventura, não é uma regra, mas porventura, você recebeu dons espirituais, ou o dom, por exemplo, de falar as línguas estranhas? O dom de profetizar? Sabe, irmãos, Paulo, quando ele vai explicar sobre dons, ele diz que nós podemos procurar os melhores. Ele até diz que o de profetizar é o melhor, para se procurar em relação ao dom de falar em línguas. Mas ele não exclui falar línguas estranhas. E ele mesmo fala que no devocional dele, no achós dele, ele falava em línguas, mais do que todos. E eu já compartilhei com vocês aqui, que eu tenho a experiência de falar as línguas estranhas no meu devocional. E é marcante para mim, irmãos, e é importante. É uma edificação pessoal. E é importante. Você que tem o dom de falar as línguas estranhas, você administra esse dom no seu devocional? Se estiver aqui entre nós, eu falei isso domingo passado e falo hoje de novo, e se você for conduzido em falar línguas estranhas, em comunidade, Paulo explica que eu devo fazer isso com um intérprete. Então, na hora que você estiver falando das línguas estranhas, clama a Deus,
porque a gente não perde a consciência. A gente é tomada de uma alegria imensa. Clama a Deus para se manifestar um intérprete no nosso meio. Mas de modo algum a gente quer extinguir, a gente quer cessar isso entre nós, porque não é cessável. Não é finalizável. Está entendendo, sim ou não? Amém? Preste atenção nas minhas conclusões que eu tive quando eu li o livro de Lucas. Eu gostaria que você meditasse, eu quero te desafiar. Primeiro, Lucas está interessado em ensinar para todos aqueles que iriam ler o seu livro, o livro de Atos, que um cristão, para pregar o evangelho, ele precisa, é fundamental ele ter uma experiência com o poder. E em nenhum momento Lucas, ele teoriza o poder. Ele mostra o poder sendo experimentado. O poder se experimenta, não se teoriza, não se especula, não se filosofa. Poder se experimenta. É o que Lucas está mostrando para nós, desde o primeiro capítulo. Desculpe a minha retórica, não é para ofender, mas é para mexer. Você é covarde? Você é medroso? Você está precisando do batismo no Espírito Santo? Se a resposta for sim. Você tem medo de perseguição por causa do Evangelho? É porque está faltando essa experiência. Outra questão, eu percebo que Jesus e os apóstolos, eles estão interessados que os discípulos experimentem o poder. Senão os apóstolos não tinham ido em Samaria para impor as mãos. Atos do capítulo 8. Sim, Jesus e os apóstolos estão interessados. Lucas, ele escreve o livro de Atos e um dos ensinos claros dele é: o discípulo precisa experimentar poder. Não é teorizar o poder, é experimentar. Jesus e os apóstolos estão interessados. Os discípulos precisam experimentar o poder. Não é teorizar, é experimentar o poder. E por fim, guarde no seu coração. Deus, a pessoa de Deus habita em você. O poder todo está aí, em você. O problema é que a gente não acessa e a gente não experimenta. E a gente vive uma vida de medrosos, covardes, cheios de, sabe? Eu não vou usar outros adjetivos, senão pode ficar pesado. Meu pedido é, vamos clamar por um derramamento do Espírito? Experimenta poder, irmão, para pregar o Evangelho com ousadia,